Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo aqui nesse canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Larissa, tenho 24 anos e esse ano eu decidi voltar com o canal e também voltar a postar no meu TikTok. Eu abri um Kawaii também, tá? Vou deixar aqui na tela e na descrição pra quem quiser seguir. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a minha decisão, né, de entrar no meu processo de emagrecimento. Então, pra quem não sabe, eu tô em processo de emagrecimento e vou compartilhar um pouco também com vocês nas minhas redes sociais. Antes de tudo, gente, antes de falar o porquê que eu decidi, né, enfim, começar esse processo, eu vou contar um pouquinho da minha história com o sobrepeso, tá? Vou ser bem breve, porque enfim, não é o foco do vídeo, porém eu quero contar um pouquinho de como que eu cheguei até aqui. Eu sempre tive problema com sobrepeso, isso desde a minha infância. Sempre fui aquela criança que estava um pouco acima do peso, não muito, mas sempre fui aquela criança mais gordinha. Isso piorou quando eu virei adolescente, tá? Porque, obviamente, se eu era uma criança gorda que não tinha costume, né, de me alimentar bem, 100% saudável, então fazer um exercício físico, isso iria refletir na minha adolescência, que foi o que aconteceu. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu não era, gente, eu vou até botar foto aqui, eu não era uma criança muito gorda, tá? Vou deixar fotos aqui, mas eu sempre tava ali acima do peso, nunca estive magra, né, digamos assim. E assim, hoje em dia, vendo essas fotos e lembrando do que eu passava naquela época, eu vejo assim um pouco da maldade de muita gente, sabe? Porque eu estava assim acima do peso, só que o jeito que as pessoas falavam comigo, o jeito que as pessoas, enfim, falavam de mim, eu tinha uma visão totalmente diferente de mim. E hoje eu vendo as fotos, vendo os vídeos, eu nem tava tão assim, sabe? Mas eu tinha uma distorção de imagem muito grande. Quando eu fiz ali os meus 12 anos, a minha mãe, ela tentou me levar no médico, onde ele passou uma dieta pra mim. Eu até cheguei a fazer essa dieta por um tempo e consegui emagrecer um pouco com essa dieta que o médico me passou. Só que, como sempre, era uma coisa que não tinha constância, sabe? Eu fazia por um tempo e depois eu desistia. Quando eu fiz os meus 14, 15 anos, eu comecei a fazer teatro na escola e automaticamente tinha a opção de você apresentar uma dança e tal. Eu sempre gostei muito de dançar, E aí foi onde eu comecei a fazer dança, né, ensaiar e apresentar algumas danças na escola. Só que eu percebia que eu ficava muito cansada, muito ofegante, tinha alguns passos que era bem difícil de eu fazer. E aí foi onde eu decidi por conta própria emagrecer. Criei uma dieta na minha cabeça, mas deu super certo. Eu perdi 8 quilos em 2 meses, tá? Assim, eu acho que foi o corpo, assim, que eu realmente pude falar que eu estava magra, sabe? Eu vou deixar as fotos aqui pra vocês verem como eu estava. Eu acho que foi o corpo, assim, mais, assim, magro que eu já tive. Cheguei a pesar, eu tava com 76 no meu início do processo e eu fui pra 68 quilos. Lembrando, gente, eu sou uma pessoa baixa, eu tenho 1,58. Na época eu tinha 15 anos, então provavelmente eu devia ter 1,55, 1,56, que eu era mais baixa. Então assim, eu sou uma pessoa baixa. Eu fiz essa dieta da minha cabeça, consegui emagrecer, cheguei nos meus 68 quilos. Porém, eu estava eu tive um choque de realidade muito grande quando aconteceu uma coisa muito assim pesada na minha família. Eu vi com os meus próprios olhos e aquilo ali mexeu assim totalmente com a minha cabeça. Na época eu entrei em depressão, eu fiquei muito mal, gente, muito mal mesmo. Eu assim, que eu contei, assim, eu fiquei uns 8 meses numa depressão assim muito forte, onde eu só pensava em tirar minha própria vida, pensava em várias coisas, sabe? Várias coisas ruins, assim, eu só tinha pensamento negativo. E aí, nesse meio tempo, eu acabei desistindo da alimentação, da dança na escola, do teatro, parei com tudo e, enfim, fui só engordando, né? Lembro que eu perdi 8 quilos em 2 meses e em 8 meses eu engordei 16 quilos. Pra vocês terem uma noção de como foi, né, que eu assim, fui muito rápido o meu processo pra engordar depois do emagrecimento que eu tive, um sucesso, enfim, por conta da minha cabeça não tá muito boa. E eu tentava entrar em dietas, tentava diminuir, mas nada assim que eu conseguisse ir até o final, sabe? Sempre desistia na metade do caminho, sempre
parava, ah, é só aqui, ah, é só ali. E, sabe, não conseguia concluir o meu processo. Quando eu fiz 18 anos, eu comecei a tomar um anticoncepcional. E aí, eu lembro que com 19 anos, quando eu fui renovar a receita, no mês seguinte já não veio mais pra mim. Então, assim, eu sinto que depois que eu parei de descer, esse meu processo, né, parou de descer pra mim, esse processo, assim, da obesidade, né, porque a obesidade é uma doença, eu comecei a engordar muito mais, tipo, muito mais, isso eu percebi, tá? Comecei a engordar muito mais, foi pra onde eu fui pra 100 quilos, né? E assim, quando eu comecei o meu relacionamento atual, eu devia pesar uns 89 quilos. E aí, depois que eu comecei a tomar essa injeção e a injeção parou de descer pra mim, eu lembro que eu fui pra 105 quilos. Então, assim, muita diferença, né? Aí eu tava ali na casa dos 3 dígitos, ainda assim, não conseguia focar, não conseguia emagrecer, não tinha assim, força de vontade pra olhar pra mim, sabe? Hoje em dia eu penso que, meu, se eu tivesse focado naquela época, hoje em dia minha vida seria outra, assim, com saúde, bem-estar, autoestima, porque isso tudo mexe sim na sua autoestima, tá? Isso porque eu tô contando a minha história sem contar as coisas que eu passava por estar acima do peso, né? Com pessoas, com comentários, com tudo. Quando eu trabalhei no Mac, que eu fiz 18 anos, comecei a trabalhar no Mac, eu fiquei... no Mac você trabalha muito fazendo as coisas, então eu acredito que nessa época o meu peso, ele deu uma estabilizada, né? Estabilizada que eu falo. Eu tava assim ali com os meus 100 e poucos quilos, mas eu não saía disso. Porque eu fazia muito exercício, tipo, eu ia andando pro quiosque, eu voltava andando, eu ia trabalhar de bicicleta, eu voltava andando, e eu andava 40 minutos de bike todo santo dia, indo e voltando. Então, assim, eu acredito que ali eu tava, assim, no sobrepeso, mas eu não emagrecia nem engordava, porque eu fazia aquele exercício e comia o que eu comia, né? Então, assim, quando eu saí do Mac, né, que eu vim pra São Paulo, isso lá em 2022, eu comecei a trabalhar sentada na frente do computador. Então eu acredito que isso agravou ainda mais, né? Porque você já é uma pessoa sedentária, uma pessoa que não faz nada e uma pessoa que tem a compulsão alimentar ali, que tem problema com a alimentação. Eu nunca fui uma pessoa, gente, de comer doce todo dia. Porém, o que eu como bastante, eu comia, né? Bastante no caso, era comida. Só que eu pulava o café da manhã. Às vezes no almoço eu não almoçava, comia uma coisinha ou outra, ou quando eu almoçava bem. E na janta, gente, eu comia tudo que eu não tinha comido o dia inteiro e mais um pouco. Então eu comia, botava bastante comida no prato e repetia. Então assim, tomava refrigerante, quando comia besteira, comia muito. Então assim, é isso, né, que eu acredito que foi só piorando, porque eu sempre fui disso, né? Sempre tive essa, digamos assim, essa má rotina, né, na alimentação. E assim, eu sempre precisava comer pra me sentir empanturrada, sempre, tá? Então assim, se eu comesse e eu não me sentisse empanturrada, gente, não estou falando de cheio, estou falando de empanturrada, não tava bom. Eu sempre tinha que comer pra me sentir empanturrada, tá? Quando eu vim aqui pra São Paulo, comecei a trabalhar sentada, então assim, continuei com os maus hábitos. E aí foi onde, né, fui só engordando, até o fim do ano de 2024, que eu fui me pesar. Falei assim, eu vou me pesar, eu já não estava me sentindo bem com o meu corpo, eu tava sentindo muita dor no meu joelho. Às vezes eu tava sentindo falta de ar quando eu subia, assim, andava um pouco rápido, ou então subia uma subida, sentia muita falta de ar, coisas que, mesmo estando acima do peso, eu não tinha antigamente, né? E aí eu já tava percebendo que o negócio ali tava ficando feio, assim. Aí foi onde eu me pesei e na época eu estava com 127 quilos, né, no fim de 2024. Foi onde eu decidi começar a academia. Fiz academia, gente, por 3 anos, né? Eu já tinha feito academia antes, várias vezes. Acho que eu, assim, na minha adolescência, assim, eu tentei fazer academia umas 3 vezes. E as 3 vezes, a vez, assim, que eu mais fiquei foram 8 meses. Mas eu sempre acabava desistindo. E aí, quando foi no fim de 2024, eu fiz 3 meses, né, de academia. 2 meses eu fiz firme mesmo, gente. Eu fiquei ali 5 dias, todos os dias da semana,
indo pra academia. E no último mês eu fiquei 3 vezes na semana. Não consegui resultado nessa época, obviamente, porque eu não tinha mudado a alimentação, eu estava só treinando, né? Então eu me matava de treinar, porque assim, quem tá no sobrepeso vai entender, é muito difícil fazer certos exercícios. Tinha vários exercícios, gente, que assim, eu me matava pra fazer, sabe? Sofria mesmo, sentia muita dor no dia seguinte. E não adiantava de nada porque eu não tinha mudado a alimentação. E aí acabou que eu não fui mais, tá, gente? Perdi o ânimo total e não fui. E aí eu fiquei o ano de 2025 inteiro com a má, né, a alimentação, como sempre, e sem fazer exercício. E assim, gente, quando finalizou o ano de 2025, foi um ano muito assim, do meio pro fim do ano, foi um ano muito difícil pra mim, em termos de autoestima. Porque assim, eu sempre estive acima do peso, mas eu sempre me olhava e gostava do que eu tava vendo, sabe? Tipo, achava bonita, achava meu corpo bonito. Só que no meio de 2025, eu acho que eu já tinha chegado num estágio onde eu não conseguia me achar bonita, não conseguia nem o meu rosto, nada que eu colocava tava bom. As roupas que eu comprava quando eu chegava não ficava do jeito que eu queria. Eu nunca fui de comprar roupa em loja, justamente porque eu me sinto mal. Sempre me senti, tá? Não é de agora, não. Porque às vezes não tem seu número, enfim, então eu sempre comprei pela internet. Só que chegou num estágio que eu não tava conseguindo me olhar no espelho. Teve uma época que eu não me olhava no espelho, eu me evitava de me olhar no espelho porque eu não gostava do que eu via. E aí quando chegou nas festas de fim de ano, eu comprei bastante roupa, né? Inclusive teve um short que eu comprei que era do meu tamanho, digamos assim. E não entrou, gente. Tipo, subiu tudo, mas assim, não subiu no bumbum. Não subiu. E a calça também, uma calça que eu comprei, que também não subiu. Entrou na coxa, tudo, mas não subia na bunda. E uma saia jeans que eu comprei, ela entrou tudo certinho, só que ficou marcando demais. Na verdade, teve a saia jeans e teve uma outra roupa que era a roupa que eu ia passar o ano novo. E eu comprei, eu tava louca pra usar a roupa. E assim, eu não me achei bonita na roupa porque tava marcando. Até entrou a roupa, mas eu não me achei bonita porque tava marcando muito, sabe? E eu fiquei me sentindo muito mal. Então assim, eu gastei assim com tudo quase R$ 1.000 só nessas roupas que eu falei pra vocês. E eu não consegui usar, estão guardadas no meu guarda-roupa porque eu não consegui usar por conta do sobrepeso. Então, nesse dia, eu fiquei me sentindo, eu não sei nem como dizer, dizer como eu me senti. Eu fiquei muito, muito, muito mal, muito mal. Fui curtir o Natal, fui curtir o Ano Novo, mas assim, eu sei como eu estava dentro de mim, sabe? Às vezes até tentava disfarçar, mas eu sei como eu estava dentro de mim, assim, e não consegui me sentir bem, sabe? Com roupa nenhuma. E eu acho que pra mulher não tem coisa pior, né, gente? De você tentar se arrumar, tentar se sentir bem e não conseguir se sentir bem. Então, assim, foi onde eu olhei pra mim e fazia muito tempo que eu não me pesava, né? Eu tinha me pesado no fim de 2024. E aí foi onde eu olhei pra mim, dentro de mim, e falei, meu, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu tenho 24 anos, eu estou nova, mas daqui a pouco eu quero ser mãe, daqui a pouco eu tô nos meus 30 anos, e se eu continuar, a tendência é piorar, porque eu nunca na minha vida emagreci sem fazer nada. Eu sempre tive que fazer alguma coisa. Então a tendência não é eu emagrecer milagrosamente, a tendência é piorar. E eu fui me pesar. Eu me pesei dia 31 de dezembro, e eu tava com 135 quilos, 135 e algumas gramas, né? Então, assim, em um ano, eu fui de 127 para 135 quilos. Eu achei que eu estaria com mais, tá? Porque eu achei que eu já ia estar nos meus 140, porque eu já tava bem, assim, debilitada em algumas coisas. Por exemplo, se eu fosse subir uma escada, eu tinha que subir ela devagar. Se eu fosse subir uma subida, eu tinha que subir devagar, porque eu ficava muito ofegante. Eu sentia muita dor no meu joelho. Essa dor no meu joelho já faz de um tempo. Porém, ela se agravou num tombo que eu levei antes do meu casamento. Eu levei um tombo, gente. Vou até deixar as fotos aqui se eu tiver, né? Porque eu não lembro se eu tenho.
um tombo, gente, mas um tombo que eu achei que tinha quebrado meu joelho. E aí depois disso, minha filha, esquece, meu joelho não foi mais o mesmo. Mas eu sei que é por conta do sobrepeso, né? Então, assim, eu sinto muita dor no meu joelho. Às vezes eu levanto, eu sinto dor no meu calcanhar, muita dor. E assim, é muito engraçado porque quando eu era pequena, a minha mãe, ela tinha também problema com peso, né? Ela emagreceu bastante fazendo dieta, mas ela era bem gordinha também. E quando ela levantava da cama, ela levantava mancando. E eu achava engraçado o jeito que ela levantava, sabe? Eu nunca entendi também, nunca perguntei. E hoje em dia, tem vezes que eu levanto mancando, gente, de dor no meu calcanhar. E eu lembro dessa cena dela e eu sei que é por conta do sobrepeso, sabe? Enfim, vamos voltar ao foco. Me pesei, tava com 135 quilos. E aí foi onde eu falei, não, é esse ano, sabe? É esse ano que eu vou buscar uma melhora. Por conta da minha autoestima, da minha saúde, do meu futuro, né? Porque eu quero ser mãe um dia. Então, quando eu for ser mãe, eu sei que estar acima do peso não é bom, né? Pro bebê, não é bom pra você ter uma gestação. A gestação se torna de risco, né? Então, assim, eu quero me cuidar agora pra quando eu for ser mãe um dia, ser saudável, sabe? Talvez estar até malhando, né? Como eu vejo várias gravidinhas malhando na academia, eu acho top, gente, eu acho muito lindo. Mulher grávida que malha, sabe? E quem sabe, né? Não consiga, pela minha saúde, ter uma gestação saudável, ter uma vida saudável também, né, gente? Enfim, outra coisa também que eu quero deixar registrado nesse vídeo, porque é uma coisa pesada pra mim, mas aqui, gente, eu tô sendo 100% transparente, sabe? O meu quadril, ele é bem largo. Então, assim, uma coisa que eu sofria muito, não vou sofrer mais a partir desse ano, se Deus quiser, é de eu me sentar em cadeiras que tem braço, sabe? E machucar a minha perna. Por conta que meu quadril é muito largo e aí acaba que machuca. E assim, toda vez que a gente vai em algum comércio, toda vez que a gente vai na praia, toda vez que a gente vai a algum lugar, eu tenho que ficar escolhendo onde eu vou sentar. Isso é uma coisa que toda pessoa que tem um quadril largo, até, enfim, às vezes a pessoa não é nem tão gordinha, mas vai me entender, sabe? Enfim, e também sobre passar catraca de busão, gente. Eu, pelo menos, já passei catraca de busão, onde eu fiquei presa na catraca, não presa 100%, tipo, consegui sair, mas me machucou inteira, porque tem algumas catracas aqui em São Paulo que é muito apertada, sabe? Então, assim, hoje em dia, eu tenho que ver qual catraca que eu vou passar, sabe? Porque me machuca. Então, assim, eu não aceito mais isso pra minha vida, sabe, gente? Não aceito, não aceito. Então, assim, tô buscando essa melhora, né, por conta de mim, em primeiro lugar. Na verdade, em primeiro e único lugar, por conta de mim. Eu quero ser mais saudável, eu quero conseguir fazer tudo que eu tenho vontade. Eu quero ter uma gestação futuramente saudável, sabe? Não estou fazendo isso por ninguém. Não estou fazendo isso pra me mostrar. E pelo contrário, estou compartilhando até porque eu gosto de ver esse tipo de conteúdo e eu acho que esse tipo de conteúdo pode sim ajudar e motivar alguém, né? Quem não tem esse problema de sobrepeso nunca vai entender o que é ter o problema de obesidade, tá? Até porque obesidade é uma doença, tá? A pessoa ela pode ser magra e ter a doença da obesidade, tá, gente? Então, assim, esse ano de 2026, né, já iniciei dia 2, que foi o dia que eu voltei de viagem, dia 2, o meu processo de emagrecimento. Por enquanto, estou fazendo as dietas que eu tô vendo na internet, de pessoas confiáveis, que eu já sigo há um tempo, mesmo sem estar de dieta. Estou me cuidando da forma que eu sei, que que assim, emagrecimento é meio óbvio, né? Você meio que sabe o que você tem que fazer. Em uma coisa ou outra que você peca por falta de entendimento, né? De saber daquilo, de conhecimento, mas no geral você sabe o que você tem que fazer, né? Então, assim, comecei esse processo. Estou fazendo por enquanto exercício em casa, vou iniciar a academia também. E hoje é dia 18, eu comecei dia 2, então comecei dia 2, faz 17 dias, né? 17 dias que eu comecei. Então, assim,
Tô muito feliz, bem animada para esse processo, para ver como que vai ser o final desse processo, como que o meu corpo vai reagir. Não tá sendo fácil, tá, gente? Não tá sendo fácil, nem um pouco, nem um pouco, nem um pouco. Mas eu tô decidida que eu vou mudar, né? Que eu vou melhorar, que eu vou mudar por mim mesma, por ninguém, apenas por mim. E assim, já tô com a Filipeta pra poder marcar os médicos, tá? Vou marcar essa semana que vai entrar, que eu tava ainda resolvendo um negócio da gente de saúde. Mas essa semana que vai entrar, eu tô marcando meus exames, eu vou fazer exame de tudo, gente. Tudo que é possível. Eu vou ver se eu consigo trocar meu anticoncepcional pra poder, por algum que eu consiga menstruar todos os meses. Talvez, não estou falando que foi isso o motivo, né? Até porque minha alimentação também não ajudava. Mas eu senti que deu sim uma piorada muito grande depois que parou de descer pra mim. Então eu vou trocar, né? Pra ver se ajuda também. Vou passar com o médico, né? Vou passar com o médico profissional. Vou procurar, porque eu também quero fazer aquelas medidas, né? Que vai chegar uma hora que eu acredito que eu não vou mais poder me basear pela balança. Porque o que eu vou estar perdendo de gordura, eu vou estar ganhando de massa, né? Então é isso, gente. Essa foi a minha história, né? É o que eu tô fazendo também, né? Cortei besteira. 2 vezes no mês eu me permito ter uma refeição livre, né? Mas assim, eu cortei besteira, cortei doce, né? Cortei fritura, parei de tomar suco em pó, refrigerante só tomo se for zero. Tô comendo bastante ovo, gente. E tô ali tentando me regrar pra ter um bom resultado por mim, né? Mais uma vez, estou fazendo isso por mim. E eu quero compartilhar, porque eu já tinha uma ideia de voltar com o canal, né? Eu já tenho esse canal há um tempo. E no TikTok eu já postava há um tempo, então eu gosto, né? Mas como é um ano que eu sinto que de mudanças em vários aspectos da minha vida, eu quero compartilhar também, tá? Esse não vai ser o foco dos meus vídeos. Eu só fiz esse vídeo pra ficar bem explicado, porque muita gente que não entende, né? Não me conhece também. Eu acredito que vai vir muita gente nova, se Deus quiser. Mas é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa o seu like, se inscreva, deixa um comentário de sugestões de vídeo, tá? Eu vou postar uma vez na semana. E aí eu tô um pouco enferrujada, porque faz uns 2 anos que eu não posto. Mas deixa aqui o seu comentário dos vídeos que você quer ver. Enfim, na academia, vídeos de academia, essas coisas, eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina. Só que assim, eu tenho muita vergonha de gravar em público. Então, eu vou fazer de tudo, tá, gente, pra gravar. Mas eu tenho tanta vergonha, tanta vergonha de gravar em público. Mas eu vou sim fazer um esforcinho pra poder estar mostrando um pouco, né, de tudo. E é isso, gente. Vamos, né, dia 1 agora eu vou me pesar, dia 1 de fevereiro. Eu vou me pesar pra ver quanto que eu consegui perder nesse um mês, né, fazendo, enfim, diminuindo no alimento, na alimentação e fazendo exercício. Eu tenho uma bicicleta de exercício físico, também eu tava fazendo zumba em casa, né, só que agora eu tô fazendo somente a bicicleta, porque eu tô conseguindo fazer 30 minutos, então eu tô focando apenas na bicicleta. Mas é isso, gente. O importante é dar o primeiro passo, né? Que aí depois Deus dá o caminho todo pra gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.